ainda dessa dúvida que é até onde vai um psicólogo e até onde vai um psiquiatra, né? Uhum. Esse trabalho ele é em conjunto, ele se divide, qual é a alçada de cada um, né? Só para a É. gente tirar essa dúvida mesmo. Eu brinco que se eu não tiver psicólogos à disposição, você cortou meus braços, minhas pernas, que eu não tenho como trabalhar. Aham. Mas assim, a gente trabalha muito em conjunto, mas a grande diferença é que o psiquiatra, como a gente comentou a princípio, a gente faz a formação em medicina, né? Somos médicos com especialização em psiquiatria. Logo, a gente tem algumas atribuições, como a prescrição Uhum. de medicamentos, né? A prescrição de outras terapêuticas, internação, enfim, outras atribuições de mais de cunho médico mesmo. E o psicólogo, ele faz a faculdade de psicologia e ele vai atuar mais nessa área terapêutica, voltada para a fala em seus diversos aspectos, né? Porque a gente sabe que a psicologia também tem suas diversas linhas e todas elas, quando bem aplicadas, têm seu efeito terapêutico muito importante. Então, assim, acaba que eu não consigo resolver tudo com medicação, né? Porque não existe remédio que trata as suas emoções, não existe remédio que trata as vivências que você teve, os traumas que você desenvolveu ao longo da vida. Então eu preciso de um espaço de fala. E é junto ao psicólogo que você vai encontrar esse espaço de fala para poder tratar as questões que o remédio não trata. Ó, que legal. É um trabalho em equipe, né? Em equipe, Exato. definitivamente. E a gente Aham. vê a importância desse contato, né? Digamos assim, de o slogan da psiquiatria tratar a alma, né? Justamente com a psicologia. Às vezes a pessoa pode receber um placebo como medicamento, mas se ela tem um bom acompanhamento terapêutico ali, olho no olho, bons conselhos, ela sai de uma situação complicada, né? Quando envolve os fatores que foi apresentado, a ansiedade, os Uhum. transtornos. E eu acho muito bonito esse, essa área da medicina e parabéns por atuar. E a Uhum. gente é muito beneficiado, né? Com Fala, certeza. Luan, o que você quer perguntar? Bom, eu queria ir um pouquinho nessa linha ainda relacionada à psiquiatria, né? Porque, como você disse, não existe remédio que possa tratar algumas emoções, né? Aham, Ou ir aham. tão fundo assim, porque é a complexidade da nossa mente, né? E Exatamente. veja que mente é diferente de cérebro, né? Como você mesmo falou, a Exatamente. estrutura cerebral é uma coisa, a sua mente é outra. Então, talvez seria uma pergunta muito técnica, mas eu tenho que fazer porque é uma curiosidade. É o seguinte, como é que os remédios eles atuam nessa questão? Uhum. Esses efeitos terapêuticos que os remédios têm, eles vão em linha com, digamos assim, com o tratamento de certas partes que acabam aliviando o estresse mental, que acabam contribuindo para a questão psicológica, só para a gente entender um pouquinho mais. De fato é uma pergunta bem técnica, vou tentar responder de forma clara, mas sem ser tão técnica, né? Certo. A gente tem que entender que toda emoção, todo sentimento gera uma reação, Uhum. né? E essas reações, de forma geral, vão ser mediadas por neurotransmissores, que são substâncias que estão no nosso cérebro. E em determinadas situações, essas reações podem ser disfuncionais ou exacerbadas, né? A gente pode usar como exemplo a ansiedade. A ansiedade é um sentimento adaptativo. A gente precisa da ansiedade e a gente precisou dela para chegar onde a gente chegou até hoje. A gente precisa dela para sobreviver, né? Se você vai fazer uma viagem de carro e não tem aquela ansiedade que faz você se preparar, você ficar alerta, você checar tudo ali no seu carro e tal, aquilo pode te trazer um problema. Agora, se a sua ansiedade, ela já faz você paralisar, tremer, ter sintomas somáticos, desistir de viajar, já te causa um sofrimento, a gente está vendo que a sua reação está sendo exacerbada e disfuncional. E aí a gente trabalha com as medicações, modulando os neurotransmissores para que essa reação não seja tão exacerbada. E aí a gente te manda para o psicólogo para entender por que em que aspecto da sua psique a viagem de carro se tornou um problema para você reagir de forma tão exacerbada? E às vezes o Uhum. problema tá lá na infância, né? Um Tá acidente, um em trauma. qualquer lugar, exatamente. Tá na infância, ou alguém, você assistiu em algum momento da vida um acidente de carro e sei lá, aquilo não bateu bem, aquilo sedimentou de uma forma ruim na sua psique. Então, Uhum. assim, a grossíssimo modo, é basicamente isso. A gente controla quimicamente algumas dessas reações exacerbadas, alguns desses comportamentos disfuncionais, mas quando a gente fala das neuroses, né?
que são os transtornos que não são psicóticos, né? A gente não está falando de um paciente delirante, nada assim, a gente está falando do ansioso, do depressivo, enfim. A gente precisa ir na causa, a gente precisa ir na fonte, e aí quem vai nessa fonte normalmente é o psicólogo. Que legal. Muito bom. E a gente vê que ela falou assim dos aspectos, né, dessa área da psiquiatria. E a gente tem aí as neuroses e vai passar para a questão das situações mais complexas. Eu queria saber essa questão da medicação, que muitas pessoas começam a se medicar e acabam interrompendo a medicação. E são pessoas que precisam seguir uma medicação restrita para que elas estejam ali, digamos, sob controle, né? É. E aí, quando a família não consegue manter essa medicação, quando o paciente também não consegue cooperar, como é que fica o trabalho de vocês? Cara, então, para mim, a adesão ao tratamento é um dos grandes desafios da psiquiatria. Porque é muito interessante, porque se você vai no oftalmologista e ele fala, olha, você tem alguma questão na sua acuidade visual, você vai precisar usar óculos. Ninguém pergunta pro oftalmologista, mas eu vou usar óculos para sempre? A pessoa sai dali e faz o óculos dela, né? Já no meu consultório, eu tô falando, você tá ansioso, você vai precisar tomar essa medicação. Mas eu vou tomar isso para sempre? E já? Né? Tipo, cara, então, e aí normalmente, e aí, claro que a gente vai aqui falar agora principalmente das questões das neuroses, né? Eu vou explicar que pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da resposta ao tratamento, se o transtorno vai entrar em remissão, como é que vai ser a primeira tentativa de retirada, enfim. Quando a gente fala dos transtornos psicóticos, a gente já fala de uma cronicidade. Então, sim, a medicação vai ser para sempre, né? E aí a gente coloca muitas vezes esse paciente sob controle e ele acha que tá ok, acabou. Pronto, tô bem, tô curado, tudo certo. Tá tudo certo. E aí suspende a medicação e aí a gente tem novos surtos, né? E descompensação do transtorno. E uma coisa que eu achei, que eu acho muito importante explicar para a família e para os pacientes, é que quando a gente fala dos transtornos psicóticos, do paciente esquizofrênico, do paciente bipolar, enfim, cada vez que ele tem um surto, quando a gente fala de aspectos cognitivos, ele vai para o surto e aí a gente vai com a medicação, traz ele de volta. A gente nunca traz de volta para o mesmo lugar do qual ele partiu. A gente sempre vai ter perdas nos aspectos cognitivos. Então, daí a gente tem uma importância tanto do tratamento precoce, né, quanto da adesão ao tratamento. Porque quanto menos surtos esse paciente tiver, melhor vai ser, maiores são as chances dele de manter os aspectos cognitivos. E aí a gente fala de inteligência, memória, inteligência funcional, enfim. Então, e para mim, experiência pessoal, acho que não tem escrito isso em livro, a melhor forma de garantir que o seu paciente tenha uma boa adesão ao tratamento é explicar. Explicar tudo isso, manter essa proximidade, explicar o que que ele pode ter de efeito colateral, o que que ele pode ter de efeito terapêutico, explicar que a melhora dele vai surgir pelo uso da medicação. E se ele retirar a medicação, assim como quem usa óculos, quando tirar o óculos, não vai ter a mesma Uma boa acuidade ilustração. visual, É, né? boa. Então, assim, se a gente consegue ter essa proximidade com a família, com o paciente, cria um vínculo bacana, tira todas as dúvidas, explica tudo sobre a medicação, e aí sempre tem aquelas dúvidas, vou ganhar peso, vou perder peso, vou ficar muito sonolento, vou perder o sono, vou perder a libido, vai aumentar a libido, como é que vai ficar? Então, assim, eu gosto de sempre explicar tudo, porque isso me dá mais chances de que o paciente faça a adesão ao tratamento. A gente pode pontuar que só uma família que tem uma pessoa numa situação, né, de bipolaridade, esquizofrenia, sabe o que é a situação de um surto psicótico. O que acontece, que a pessoa que tá, que passa, que está envolvida, né, que tem a situação, ela realmente nem se lembra depois do que aconteceu. É. E aí eu tenho uma questão para perguntar, porque pelo que eu vi ao longo da minha história de gente, acompanhando as pessoas com surtos psicóticos, a maioria delas tem uma grande inclinação para o lado espiritual quando tem o surto. Isso tem alguma explicação? Ver Deus, ou ver o diabo, ou alguma coisa do tipo, Cara, anjo. assim, não tem nenhuma explicação definitiva, né? Mas a gente vê que nos surtos é muito comum que os delírios e as alucinações eles tenham a ver sempre com aspectos que são do maior interesse do humano. E aí a gente fala de morte, a gente fala de vida, de sexo, a gente fala de Deus, a gente fala de perseguição, né? É muito comum o delírio persecutório,
Aí vem a questão da morte, do sobreviver, querem me matar, estão me perseguindo porque querem me matar, né? E aí a gente vê alguns pacientes hipersexualizados, e olha o médico, não, mas aquele ali é meu marido, o médico ele é meu marido e Sério? tal. É, acontece muito. E a gente vê que são sempre aspectos que são grandes aspectos que permeiam a vida humana, como morte, vida, sexo, enfim. E são normalmente, quando a gente fala da religião, de Deus, enfim, a gente fala dos delírios de conteúdo místico, também são muito comuns, mas não existe uma explicação específica do porquê eles vão ser os mais frequentes, né? Interessante que eu apontei, porque no meu convívio é mais inclinado para essa questão espiritual, né? Uhum. Mas aí você abriu um leque e aí eu pude refletir aqui sobre a situação. Sim, sim. Eu acho interessante que essa questão da contribuição da família é tão importante, né? Como a gente estava pontuando, e eu percebi na sua fala, porque assim, quando uma família percebe que existe uma enfermidade onde ela pode perceber, ela vê essa Uhum, enfermidade, né? Tá vendo ali a ferida aberta, tá vendo alguma é, situação que tá se agravando, um tumor, ela, todo mundo se espanta logo, né? E começa a agir. Mas parece que quando é na mente e ninguém vê, parece que fica uma esperança, não, vai passar. é o Ou, subjetivo, né, cara? O subjetivo assusta muito. E a gente tem um estigma, uma coisa que a gente acha que a gente tem que ter o controle da nossa mente. uhum, E aí é como se perder o controle da mente fosse uma coisa vergonhosa, fosse uma coisa que denotasse qualquer coisa ruim a seu respeito, sabe? E isso cria muita resistência, né? Porque assim, se eu mostro pra você que você tem uma doença no coração, sei lá, faz um exame, você tem uma doença no coração, você pensa, ah, ok, mas sobre o meu coração eu não tenho controle, sobre a minha mente eu deveria ter, sabe? Então, às vezes, tem muito dessa questão também. E além da subjetividade, não, aqui eu tô vendo o problema. Se com a mente eu não estou vendo, pode ser que ele não exista. Eu posso pode tentar ser. negar dessa forma, Aham. né? Então tem muito isso da negação e da complexidade da subjetividade, né? E aí complica o tratamento. Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem claro aqui, através da esposa, do que a Gabriela expôs, é que tem que ter o tratamento. Tá? Tem algo que está anormal, né, Uhum. no contexto fisiológico da pessoa. E é exatamente esse acompanhamento, essa orientação e a medicação que vai deixar a pessoa É, no estado de comum. E no estado de comum, a pessoa, opa, tô bem, remédio de lado, não é, preciso mais de terapia, Aham. e é aí a muito situação complicado. complica, né? E Complica. aí eu queria ressaltar um outro aspecto que, às vezes, para nós é fator de proteção e às vezes é fator de risco, que é justamente a religião. A gente sabe que para diversos transtornos, a religião é um fator de proteção. Né? A gente vê que pessoas que têm uma fé, elas se suicidam menos, elas são mais resilientes, são mais, têm menos tendências à depressão, ansiedade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas com uma crença, elas vão ser mais resistentes no sentido de, não, não quero esse tratamento porque Deus vai me curar, né? Porque e não é que ele não vá, claro que ele vai, mas a gente precisa entender qual é a ferramenta que ele está colocando à sua disposição. E muitas vezes a ferramenta que Deus está colocando à sua disposição é o médico, o psiquiatra, o psicólogo. E a gente precisa lançar a mão, entendendo que toda a inteligência vem dele. Então, a gente precisa começar também a falar disso nesse sentido, até para que a gente passe a ter a religião só como fator de proteção, não como fator de risco. E é Perfeito. interessante que alguém comentou aqui, eu olhei rapidinho aqui. Meu primo tem surtos, sempre tem surtos. Ele acha que é famoso. A gente falando sobre a situação, né? E aí eu compreendi. Eu Aham. gostaria de externar a forma que eu compreendi que se a pessoa se apoiar na fé, na religião, como forma de dizer, não, eu tenho fé, a religião me protege, eu não preciso de acompanhamento médico, eu não preciso de tratamento É, medicamentoso. Aí a situação complica. Porque exatamente. ele não está precisando de tratamento de fé, ele está precisando de reposição de Uhum, algum É aspecto da saúde, é fisiológico, né? fisiológico. É, Então isso tem que ficar bem claro, né? Família que nos acompanha aí, que tem alguma exatamente. situação parecida. E uhum. eu acredito que a fé vai te guiar para um bom profissional, Ó, que Amém, legal. né? amém. Boa. Então, essa é a questão, a gente entender. É como tem aquela historinha que brinca, né? No alagamento, o cara tá no telhado pedindo, Senhor, me salva. Aí o Senhor manda um barco. Não preciso do barco, não, que o Senhor vai me salvar. Aí manda um helicóptero. Não preciso, não, que o Senhor vai me salvar. Chega e fala assim, cara, eu tô tentando. Tô tentando. Você quer que eu apareça e te pegue? Exatamente.